Bom dia, quarto ano. Tia Tassi está aqui com a formação do Brasil, imigrantes. Vamos lá. A Europa, no início de 1800, os reis de portugueses sempre governavam a colônia à distância. Eles mandavam aqui no Brasil. Eles nunca tinham visitado a colônia até que mudaram definitivamente para o Brasil, em 1805. Naquele período, Napoleão Bonaparte, o imperador da França, tinha ambição. E o que foi que aconteceu? Ele expulsou a família real. A família real não teve o que fazer. Ela teve que vir para o Brasil. A gente está acompanhando aí o Novo Mundo. Ele mostra um pouquinho da história da família real que chegou ao Brasil. Para escapar das tropas de Napoleão, a família real e toda a corte tiveram que vir para o Brasil. Chegaram no Rio de Janeiro em 1808. Vamos lá. Tão logo chegou a Salvador, Dom João tomou uma medida muito importante, que foi assinar o decreto que mandava abrir os portos da colônia para outras nações, quer dizer, outras pessoas de outros países podiam entrar no Brasil. Então, o Rio de Janeiro, ele começou a ficar lá, no Rio de Janeiro, com seu filho, que era chamado Príncipe Regente, que era Dom Pedro I, que tomou uma série de providências. Por exemplo, ele fez uma sede de Portugal lá, ele fez instituições como Banco do Brasil, Jardim Botânico, a Imprensa Régia, a Biblioteca Real, escolas de ensino superior, entre outras. Então ele começou a criar coisas nessa colônia para fazer com que isso desenvolvesse o Brasil. E em 1815, com o fim do domínio de Napoleão, a família real resolveu voltar, mas deixou aqui quem? O Príncipe Regente, que era Dom Pedro I, para tomar conta do Brasil. Com essa mudança, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias, e em 1821, Dom João VI voltou a Portugal para garantir o trono na Europa. Foi embora com a família e quem ficou aqui no domínio foi Dom Pedro I, né? Então, assim, foi quando começaram a ver a importância de um governante para mudar. Vocês sabem que antes aqui era monarquia, porque era regida por um imperador. Depois foi que passou para a república. Então, Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil, como eu já havia dito, e com essa palavra que ficou como historicamente conhecida, o dia do fico, foi o que ele disse. Como era para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que eu fico. Então foi quando ele chegou nas margens do rio Ipiranga e disse que ficava, que não ia mais embora. O Brasil depois tinha que se tornar independente de Portugal, então ele não passou mais a ficar preso a Portugal, não ficou mais no domínio de Portugal. O que aconteceu? Ele decretou no dia 7 de setembro de 1822 a proclamação da independência. Ficou independente, não pertencia mais ao país de Portugal. Foi chamado de primeiro reinado o período em que Dom Pedro I governou o Brasil. Então, o primeiro reinado foi quando ele estava aqui. A fim de elaborar a primeira Constituição brasileira, foi reunida uma Assembleia Constituinte por Dom Pedro I. Então, ele elaborou a primeira Constituição. Aí, em 1824, a Constituição imposta por Dom Pedro I foi outorgada. Imagina que você tenha participado dessa Assembleia Constituinte para elaborar a primeira Constituição brasileira. O que é que você mudaria? O que é que você diria para mudar? Então, a atividade de vocês vai ser a página 316 até a 317. Dê uma olhadinha, estudem e qualquer dúvida pode falar comigo. Beijo, quarto ano!